Bom dia, bom dia. É geografia. Geografia. Geografia, tudo certo. Geografia mesmo. Estamos já em 14. Vocês estavam aula de matemática, é isso? O professor não teve aula, parece, porque Matemática? a gente não conseguiu entrar. Ah, é? Aham. Credo. Agora vocês conseguiram de boa. Aham. Tranquilo. Será que o professor a professora não conseguiu abrir com vocês? Eu não sei. É porque, sei lá, vocês conseguiram entrar antes de mim aqui. Eu entrei 10 e 1, já tinha gente. Vocês conseguem entrar na sala antes, não conseguem? Sim, a gente ficou esperando, né, antes de você começar. A gente esperou desde das 9 horas. Pois é. Ah, tá. Mas o da Pro não apareceu nada? Nada. Vocês ficaram Não, aí, ela que não Zero. apareceu? Não, sou. Nada. Não, Mas- tipo, eu colocava que ainda não começou a aula, tudo, sabe? Ficava... Eu Só acho que a ela mandou professora na teve agenda dificuldade de entrar. é uma mensagem pra gente, tipo, acordar que tem aula, só que a gente não tava conseguindo entrar, entendeu? A gente estava mandando mensagem, tentando e nada. Eita, Aí parecia que a então- gente tava dormindo em vez de ter aula, mas Até que poderia ser uma boa Nada. ideia, né? Tem gente que tá ligando, tem certeza o negócio no quarto e continua dormindo. Fica escutando de longe. Professor. Oiê. Saudade de vocês ai, já. ai. Pensei que ia falar senhor. isso. Já estamos. Ter saudade de vocês da escola. Negócio esquisito. Pessoal, o que está colocado para nós hoje é o início da apostila volume 2. Então, vocês vão usar a apostila volume 2, tá? A gente executa toda a parte muito parecido com a sala de aula. Eu vou passo a passo com vocês, a gente vai discutindo. De vez em quando vocês vão abrir os microfones de vocês, vão falar, vão participar da aula, depois fecha de novo. Eu faço a explicação como se fosse na sala. As atividades que tem para ser feita, a gente vai fazendo tudo agora, tá? Vai fazendo as observações juntas, as anotações, tudo juntinho. Então, eu vou projetar a nossa apostila, que eu vou começar por lá. Hoje está previsto até a página 10, conteúdo da página 3 até a página 10. Tá aí a nossa apostila. Vou desabilitar aqui as anotações de vocês no quadro, para que vocês não rabisquem. De resto, tá tudo bem. Vamos lá. Estamos em 18, acho que está praticamente todo mundo aí. Então, vamos começar. África. Então, mudamos de continente. Agora a gente trabalha o continente africano. A gente trabalhou durante todo o primeiro bimestre o continente europeu, né? E agora a gente vai de continente africano, tá? Ah, só um pouquinho. Vou desativar o som de vocês, tá? E aí vocês, toda vez que for falar, vocês vão ativar o som. Vamos lá. O continente africano é o berço da humanidade. Já ouviram essa história? Que foi na África que o homem, como a gente conhece hoje, se desenvolveu? Os primeiros seres humanos do tipo Homo sapiens teriam surgido lá no continente africano. Lá perto do chifre africano. Provavelmente vocês já ouviram falar disso daí. É a teoria mais aceita cientificamente. E a partir da África, o ser humano haveria se dissipado e chegado até as outras partes do mundo. Tá? Cientificamente é o que é aceito hoje. Algumas coisas são inegáveis de coisas que aconteceram na África, se propagaram para o mundo e são bastante importantes e mudaram até mesmo a forma de vida. Por um exemplo, o início do controle do fogo. Vocês sabem que o ser humano nem sempre teve o controle do fogo. O que é muito comum da gente ver é
pessoas desenvolvendo ali o fogo a partir de pedras, né, gerando faísquinha, e um muito comum também que era o gravetinho em palha, e ali bastante tempo até conseguir ter o domínio do fogo, na hora de conseguir acender fogueiras e na hora que não tinha fogueiras. E eu tenho uma outra história que eu posso introduzir sobre esse controle do fogo. Vocês podem acreditar nessa teoria de que o homem aprende com a natureza, vê lá um raio que caía numa árvore e essa árvore incendiava e a partir dali ele tentava manter esse fogo aceso, né? E depois ele criando técnicas como as pedrinhas ou como o gravetinho, rodando para criar o fogo. Eu tenho uma outra hipótese que pode ter acontecido, de um titã chamado Prometeu, que trouxe o fogo para o ser humano, tá? Prometeu vivia no Olimpo, junto com os outros titãs todos, e o único lugar que tinha o fogo e o controle do fogo era no Olimpo. E o Prometeu, muito malandro, amigo dos seres humanos, ele roubou o fogo do Olimpo e trouxe aqui para a Terra e deu para o ser humano, tá? Com muita, muita, muita raiva. Ele foi condenado por ter feito uma traição como essa daí. Zeus, que é um deus poderoso, mas de bonzinho ele tem bem pouco, ele condenou Prometeu a ficar o resto da vida acorrentado no Monte Olimpo, onde todos os dias aves de rapina comeriam suas vísceras e durante a noite as suas vísceras voltariam ao normal para no outro dia as aves virem comer de novo. E esse castiguinho ia durar só durante toda a eternidade. Então essa é a teoria que eu acredito do controle do fogo, que foi o Prometeu que trouxe para a Terra o fogo aqui para nós, tá? O que é importante, a partir do controle do fogo, muda muita coisa. O fogo sempre é muito importante, né? Com o fogo eu posso, por um exemplo, iluminar a noite. Eu conseguiria promover caçadas, eu conseguiria praticar algumas coisas, porque agora eu tenho luz, eu consigo fazer a iluminação da noite. Consigo me proteger de animais a partir do fogo. Então, a fogueira acesa, onde ficavam as pessoas, afugentava alguns animais. Iluminar a caverna durante a noite também poderia ser feito. Não é muito indicado, porque talvez você morra sufocado por causa da fumaça, mas era possível de se fazer. Uma tocha, por exemplo, para iluminar a caverna. E o mais importante de tudo, eu passo a mudar a dieta dos homens do período. Eles passam a comer carne, porque a carne crua não era comida, e a partir do fogo eu passo a cozinhar os alimentos. Muitos cientistas acreditam que a partir do consumo maior de proteínas, o ser humano passa a desenvolver mais rápido, porque o seu cérebro passou a se desenvolver mais rápido. Então, mudou completamente a forma de viver do ser humano, o controle do fogo. Isso é verdade, tá? A parte do Prometeu, não. Agricultura, o início da agricultura, aprender que as sementes poderiam ser plantadas e eu poderia deixar de ficar procurando alimento e produzir o próprio alimento, é atribuído também ao continente africano, bem como a domesticação dos animais. Além de caçar os animais na natureza, eu poderia criá-los, eu poderia ter rebanhos domesticados próximos de mim, de ovelhas, de cabras e de bovinos, por um exemplo. Então, essas revoluções na forma de viver do ser humano são atribuídas ao continente africano. Origem da vida, controle do fogo, início do desenvolvimento da agricultura, início da criação de rebanhos animais, é atribuído tudo ao continente africano. Algumas imagens aqui tentam demonstrar algumas coisas sobre o continente africano e formam uma representatividade dessa antiguidade dos povos e do desenvolvimento deles. Como, por um exemplo, criar ferramentas. A partir de pedras, a partir de ossos, eu conseguia formar objetos que poderiam ser de utilidade doméstica, né, do cotidiano, ou poderia configurar ferramentas de trabalho ou armas. Tá? Então, tudo isso foi descoberto no continente, vários instrumentos que foram encontrados por lá. Então, tinha uma sociedade que, para o período histórico que viveram, era avançada. Tá? Pintura rupestre, eu tenho em todas as partes do mundo, tenho também no continente
africano, né, várias situações onde eu consigo enxergar a representação do cotidiano e de animais que viviam, de rebanhos, como aqui, né, esse do boizinho, do bisão ou do búfalo, é uma representação bastante comum, tanto aqui quanto em outras partes também. Tá? Puxando para sociedades mais modernas, vários impérios grandões surgiram também na África, né? Acho que o mais conhecido, mais popular deles é o caso do Egito. E aí vocês conseguem perceber, além dessa situação de cultura rupestre, objetos rudimentares e simples, eu consigo perceber aqui construções gigantescas, famosas como as pirâmides e a esfinge aqui, com construções que até hoje intrigam a humanidade de como, naquele período histórico, conseguiu-se produzir algo tão grandioso. E essas respostas são dadas até hoje. Até hoje eu tenho lá pesquisadores e pessoas que tentam pesquisar o Egito Antigo. Certo aqui? Bonitinho? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa do continente africano, desse comecinho de conversa? Não? Então vamos continuar, tá? Vamos lá. Agora vocês começam a anotar alguma coisinha aí. Vamos lá. África se constitui de um mosaico de 850 povos aproximadamente, falando 1.500 línguas. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a pensar é que ao falar do continente africano, eu não estou falando de um país, eu não estou falando de algo homogêneo, é um continente com povos completamente heterogêneos, diferentes entre si. Olha a diversidade que é marcada aqui de forma muito simples e pode ser até maior que isso. 850 povos diferentes. 850 grupos étnicos diferentes convivendo no continente. É como se fossem as nossas tribos indígenas. Cada uma com suas características, inclusive falando línguas diferentes. 1.500 línguas diferentes. É uma das coisas que se pensa, né? A hora que eu penso no continente africano, eu penso nos países atuais falando francês, falando inglês, falando holandês em determinados pontos, e esqueço que, ao mesmo tempo que muitas vezes se fala o inglês, eu tenho as línguas locais. Se vocês visitarem a África do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos da África e um dos países emergentes no mundo, a língua oficial é o inglês. Praticamente todas as pessoas falam o inglês, né, como língua oficial. Porém, cada parte que eu for do território sul-africano, eu vou encontrar línguas distintas que são línguas tribais. Remetem ainda às línguas tribais. É parecido conosco aqui, quando vocês pensam aqui na América, no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, na América Central, falando francês como língua oficial. E todo haitiano sabe francês, fala francês. Mas dentro do Haiti eu tenho a língua Zulu, por um exemplo, que eles falam entre eles, muitas vezes, na língua tribal, na língua tradicional também. Tá? Várias organizações vão acontecer no continente africano. Existem alguns impérios, ele coloca entre aspas aqui os impérios, porque nem sempre eu tenho um império, como foi o caso do império com o imperador, que era o faraó, o caso do Egito. De vez em quando eu só tinha um determinado povo que dominava uma área grande do continente. Dessa forma, formava um império que nem sempre tinha a sua importância maior na ocupação territorial, nas áreas de ocupação. Muitas vezes era só a sua cultura, a sua influência política que era importante. No caso do império que a gente está tratando aqui, que é o egípcio, ele tinha a sua área de extensão basicamente nas margens do Nilo. Mas as influências do Egito se davam até mesmo fora do continente africano, muitas vezes no Oriente Médio, por um exemplo. Tá? Quem quer falar alguma coisa? Tudo bem até aqui? A gente continua. Começando a observar alguns mapinhas que tentam mostrar os povos africanos, as etnias e línguas faladas aí. Esse mapa, que está aqui na página 4 ainda, ele me mostra as principais línguas faladas, ou os principais grupos, os maiores, tá?
Na parte mais ao norte, ó, nós vamos trabalhar com 2 grandes grupos africanos. Vocês vão perceber esse daqui, que é o povo semita, e logo abaixo, um pedacinho aqui também na área de deserto, no Marrocos, e a parte do chifre africano com os camitas. Então, assim, do deserto do Saara para cima e no chifre africano, eu tenho basicamente 2 grupos étnicos grandões. O primeiro, semitas, e o segundo, os camitas. Aqui, para quem tem um pouco mais de conhecimento bíblico, vocês vão lembrar de semitas e camitas como os originários dos filhos de Noé. Né? Depois do dilúvio, os filhos de Noé vão repovoar a terra e os semitas seriam os escolhidos por Deus, os filhos de Sem. E os camitas eram os filhos de Cã, do outro filho de Noé. Tá? Entre os semitas, quando vocês leem biblicamente, como eu estou falando, chama a atenção para o povo semita judeu e para o povo árabe. Então, tanto árabes como judeus são semitas, o que daqui a pouco me leva a pensar que essas pessoas semitas aqui do norte da África são basicamente pessoas que vieram da Península Arábica. Árabes que saíram daqui com o expansionismo do panarabismo e habitaram essa região. Então, a maior parte do norte da África não é formado por povos originais da África. É uma área de ocupação desse povo aqui do lado, que é dos povos árabes. Tá? Já o de baixo aqui, de tez mais morena, um pouco mais escura, eu tenho os povos que foram chamados de camitas. E entre eles chama atenção o povo somali. Tá? O povo somali. Vocês vão perceber que são negros, mas não são negros de tez muito escura, como, por um exemplo, quando formos falar dos sudaneses e dos bantus. Eles são morenos bastante escuros, mas não tão negros quanto aqui os outros povos sudaneses e bantus. Tudo bem aqui? Como eu já adiantei, a partir do Saara, na parte aqui ó, do Golfo da Guiné, um dos nomes que a gente vai usar bastante durante as falas do continente africano, é falar sobre esse pedacinho aqui ó, do Atlântico. Essa curvinha é um golfo chamado de Golfo da Guiné. Tá? Então, os povos aqui da proximidade do Golfo da Guiné são os sudaneses, e na parte mais central do continente e sul, predominam os povos bantus. Então, sudaneses e bantus. Quando vocês pensarem no século XV, XVI, XVII, até o período todo de escravidão americana, inclusive aqui no Brasil, vocês vão pensar que a maior parte dos africanos que vieram para o Brasil ou eram sudaneses, saindo daqui, ó, saíram muitos, como o grupo Yorubá, tá? E também bantus, que vieram dessa área aqui. Então, os grupos Zulu, por um exemplo, que veio também para o Brasil. Então, aqui das colônias portuguesas, por exemplo, ou das colônias francesas e inglesas aqui em cima, escravizados e trazidos para cá, tá? Tem grupos minoritários ainda, ó. Malaio-polinésio. Se algum dia vocês visitarem a ilha de Madagascar, fora os pinguins, fora os bichinhos que participam do filmezinho, vocês vão encontrar uma população majoritariamente malaia, polinésia. São asiáticos que vieram aqui de baixo, que não tem no nosso mapa, e habitaram aqui. Então, a maior parte do povo que mora em Madagascar não vai ter as características do povo africano. Vai ser diferente. Tá? Inclusive vai ter lêmures, diferente também. E línguas europeias, basicamente deixadas pelo colonizador. Destaque alguns pontinhos aqui. E do Afrikaner, que é basicamente uma língua que foi desenvolvida na África do Sul, na atual África do Sul, que mescla aqui o holandês com as línguas locais, formando o Afrikaner. E depois foi substituído pelo inglês durante a colonização inglesa. Firmeza? E aqui a gente vai, ó, os grandes grupos estão colocados aqui, as línguas faladas, como o árabe, ó, a parte norte predomina a língua árabe, se fala árabe, mas na parte dos outros, como aqui ó, no grupo sudanês, olha a quantidade diferente de línguas faladas aqui. Algumas línguas muito curiosas, tá? Como aqui embaixo, no
pedaço do Banto, se vocês pegarem, tem a língua Xhosa, que talvez vocês já ouviram falar, que ela é aquela língua que mistura a fala com estalar de língua. Então tem muito coisas assim. Falado é muito da hora. Se tiverem um tempinho, vocês pesquisam sobre a língua Xhosa, tá? Até aqui tudo certo com todo mundo, falando dessa antiguidade, desses povos, línguas faladas. Aqui, página 5. Relações mais antigas com outros povos fora do continente africano, especialmente com o mundo árabe, aconteciam através do Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho e da estreita faixa de Suez. Vou tentar mostrar de outra forma essas modalidades ou maneiras de se comunicar, tá? Vou tentar compartilhar com vocês aqui o Google Earth. E dentro do Earth, eu vou tentar olhar esses contatos aí, se fazem sentido ou não, tá? Aparece aí para vocês o continente africano, dentro do Google Earth, tá? Então, algumas coisas que vão ficar muito fáceis de eu entender. Primeiro, quando eu falar das trocas culturais e comerciais feitas a partir do Mediterrâneo, vai ficar bastante fácil eu pensar que as grandes navegações daqui, ó, desses povos, genoveses, venezianos, por exemplo, obviamente chegavam até o norte da África. Então eu tenho um contato intenso, principalmente de europeus que usavam o Mediterrâneo desde sempre, com navegações, chegando até o continente africano. Então eu tenho grande contato do norte da África com a Europa. Alguns pontos, como a gente já estudou, né, vão formar estreitos, como essa região aqui, ó, deixa eu aproximar mais um pouquinho, em que eu tinha uma distância muito pequenininha, né, entre o Marrocos e a Espanha, aqui, por exemplo, que sempre foi fácil de se navegar e que intensificava os contatos entre europeus e africanos. Então, ó, o norte da África quase se tocando com a Europa pelo Estreito de Gibraltar. Percebam, tem aqui aproximadamente 50 quilômetros de distância que não seria difícil de navegar daqui para cá ou de lá para cá, tá? Então, a parte do Mediterrâneo, ó, sempre foi bastante utilizada para navegações e sempre teve um contato intenso entre esses dois territórios. Fácil de pensar que, ó, os italianos, chegando até aqui também, na Tunísia. Beleza. O outro pedaço que ele fala que eu tenho contato é pela estreita faixa de Suez. Então, estou aqui na península de Suez. Percebam uma coisa simples de eu imaginar também. Ó, Golfo de Suez, aqui também é a água, e aqui daqui a pouco eu vou falar do Mar Vermelho aqui embaixo. Dá para passar por terra. Então percebam que por terra, esse daqui é o rio Nilo, ó, Cairo, aqui o golfão que vai formar o Nilo aqui na sua abertura, tá? E eu conseguiria do continente africano, na sua parte ao norte, inclusive do Egito, ó, onde eu tinha uma civilização muito grande, ter contato esse pedaço de terra aqui, chamado de Península do Sinai, pertence ao Egito, e eu vou emendar, ó, com Israel, Jordânia, Cisjordânia, chegar até Jerusalém. É comum vocês pensarem, sei lá, pegar uma história de pouco mais de 2000 anos, 2020 anos, que fala sobre Jesus, tá? Nascido em Belém, em determinado momento, tem uma fuga para o Egito. E aí, para quem leu a Bíblia, a fuga é feita, na maior parte das vezes, no lombo de um burrinho, tudo. E aí, dentro dessa situação, eu consigo perceber um testemunho histórico de pessoas da Ásia, aqui do Oriente Médio, região onde está Jerusalém aqui mais ou menos, passando pela Península do Sinai, fisicamente por terra, e chegando até o Egito. Então, sempre foi comum essa passagem. Se for para passar por água, sem precisar dar a volta aqui por cima, pela Península do Sinai, aqui, não passar pela estreita faixa do Sinai que ele chamou, eu também poderia usar a navegação, que era muito comum no período histórico, e utilizar o
Mar Vermelho. Atravessando o Mar Vermelho, por um exemplo, nessa condição aqui, eu saía na Arábia Saudita, na atual Arábia Saudita. Regiões como Meca, aqui eu poderia atravessar, do Sudão aqui, por exemplo, passar aqui, ou do Egito, atravessar o Vermelho e chegar até a Península Arábica. Então, essas sempre foram rotas históricas, tá? Mediterrâneo, principalmente contato com a Europa, e a parte norte da África. Passagem aqui, ó, do Egito, principalmente esse pedaço aqui que é o Egito, com a Península Arábica, aqui nessa região do Oriente Médio, ou atravessando o Mar Vermelho, chegando também na Ásia aqui do Oriente Médio. Eram os principais contatos históricos que eu tinha desse continente. Vou aproveitar que eu abri o Earth e vou dar uma olhadinha com vocês aqui, ó. A gente vai falar já já de vegetação, de onde eu tenho regiões mais úmidas, mais secas. E o mapa aqui, ele me traz as áreas em verde. Quanto mais verde, maior a incidência de vegetação, nem que fosse original. E quanto mais amarelinho, assim, ó, cor de areia, áreas mais secas, mais áridas. A gente vai perceber duas grandes áreas secas, três grandes áreas secas do continente africano. Ó, essa parte gigante vai formar daqui a pouco o maior deserto do mundo. Deserto do Saara. Tudo muito seco aqui. A parte de cima, ó, percebam que eu tenho clima mediterrâneo e aí eu já vou ter vegetação. Ó, mais verdinho, nada de espetacular, mas eu tenho vegetação, tá? Quando eu for para a parte oriental, parte do chifre africano aqui, ó. Esse pedaço do chifre africano, ele também é caracterizado por uma área bastante seca, ó. Seco, bastante seco. Região onde está a Somália, onde está a Eritreia, bastante seco aqui. Forma o que a gente chama de chifre africano. Para quem não conseguiu enxergar um chifre aqui ainda, seria o chifre de um rinoceronte, tá? Não as aspas de um boi. Então aqui um chifrezinho, chifre africano, chifre de um rinocerontezinho. E aqui embaixo, nessa parte aqui do continente, eu tenho um outro deserto, tá? Que é o deserto do Kalahari. E aí aqui eu tenho uma área bastante seca também. Ou o deserto da Namíbia, aqui, ó, nesse país aqui principalmente. Beleza? Parte central do mapa, quando a gente for estudar, vai ter clima equatorial. Percebam como está bem mais verde, ó. Bem verde mesmo. Clima equatorial. No Congo aqui, por exemplo, que é esse país grandão aqui, eu tenho uma floresta muito parecida com a minha floresta amazônica, com as mesmas características, mesmos características de clima, floresta gigante, um rio gigante, que é o Rio Congo, que passa por aqui, tá? As áreas que eu vou ter transição, e nas áreas de transição eu vou ter estepes, vegetação rasteira, e também vou ter o que é mais conhecido na África, que muita gente acha que tudo na África é daquela vegetação, que são as savanas. Quando a gente vê o Discovery, passa os animais, passam nas áreas de savana, né? Daqui a pouco a gente vai olhar essa área aqui, ó, com esses lagos gigantescos, como Tangânica, como Vitória, e vocês vão tentar imaginar o tamanho real de um lago como esse daqui. Se no mapa ele está aparecendo desse tamanho, no mundo real ele é gigantesco mesmo, né? Eu consegui ver no mapa um lago desse tamanho aqui. Tudo bem? Vou interromper o meu compartilhamento aqui. Volto para a apostila com vocês, para a gente dar sequência lá. Vamos lá. Então, vi aqui os principais contatos, né? A parte de cima aqui, ó, sempre bastante movimentada, e surgiram vários impérios aqui por conta desse contato com os europeus, ou o contato por aqui pelo Vermelho, ou pela Península do Sinai, com o Oriente Médio. E aqui eu tenho as principais rotas, bonitinho. Beleza? Principais povos aqui que surgiram, os impérios grandes, ó. Daqui a pouco vocês vão ver que tem uma miscelânea cultural também, né? Parte norte, por ser ocupada principalmente por árabes, vai ser de religião islâmica, na sua maior parte, enquanto eu vou ter áreas de cristianismo, como na Etiópia, tá? E vou ter áreas de religiões ainda tradicionais e tribais na parte mais central do continente, tá? A partir do século XV, que a gente começa a falar aqui agora, muda tudo. Vocês vão lembrar do século XV,
como uma área, um momento histórico, tá? Como um momento histórico de colonização. E ao lembrar dos colonizadores, vocês vão pensar, por um exemplo, nos portugueses navegando, vocês vão pensar nos italianos navegando, nos ingleses e franceses navegando. E vai formar novas relações comerciais. Na verdade, vai formar um colonialismo. Assim como houve colonialismo na América, vai haver também no continente africano. E alguns países vão consolidar esse poder dentro da África. Interessante pensar, interessante olhar esses domínios europeus, como eles funcionavam. Vocês vão perceber que, no primeiro momento, a gente está falando aqui ainda do século XV, tá? Das grandes navegações. Vocês vão pensar em duas coisas básicas. Primeiro, que a África se tornou uma rota de passagem. Vocês vão olhar aqui, ó, e vão perceber que a maior parte dos domínios europeus vão estar só pertinho do litoral, ó. Tudo pertinho do litoral, tá? Isso ajudava na navegação. Os caras saíam daqui, da Itália, por exemplo, da Espanha, lá em cima também, da França, e circundavam o continente africano com o objetivo de chegar até na Ásia, na China, por exemplo, para buscar tecido, ou na Índia para buscar especiarias, e a África era meio que uma rota de passagem, tá? Como era uma navegação muito longa, com barcos obviamente não tão modernos como hoje, eu precisava parar várias vezes para reparo, para poder reabastecer a água, comida, tudo isso eu precisava parar e eu parava no litoral africano. Então, num primeiro momento, o contato é marginal, é só nas margens, ó, só nas bordas do continente. E aqui eu tinha as feitorias, eu tinha ali o Império Britânico, os franceses, alemães, por um exemplo, os portugueses, mantendo feitorias. Como eu já estava por ali, eu poderia aproveitar algumas coisas que me rendessem dinheiro. Uma delas, por um exemplo, era comercializar recursos e riquezas naturais. Exemplo, aqui tinha bastante extração de ouro. Obviamente que eu ia aproveitar esse ouro aí. Tá? Eu tinha nessa área aqui extrativismo de diamantes, que eu tenho até hoje. Beleza. Vou aproveitar também para poder comercializar e trocar diamantes. Beleza. Tá? Aqui nessa área, além disso que era mais comum, né, ouro, prata e diamante, o marfim tinha grande valor econômico. Então aqui era uma área que tinha muitos elefantes. Eu tinha muitos caçadores de elefantes que abatiam um animal para tirar suas presas e vender o marfim. Tudo isso era explorado. E chegou ao ponto, que ficou muito famoso, que era comercializar gente, o comércio escravagista. Então, assim, inimigos derrotados, pessoas eram apreendidas por outros africanos e acabavam vindo parar em países como o Brasil e ficando aqui como escravos durante muito tempo. Mas percebam que tudo isso acontecia só na faixa litorânea. Não tinha aprofundamento do contato, não tinha exploração de todo o território africano. Só nas faixas muito próximas do litoral, onde muitas vezes se criou toda uma infraestrutura. Então, se vocês forem na África, os principais aeroportos desse país vão estar aqui na parte do litoral. Criou-se alguns portos grandes, obviamente, para escoar mercadoria. Ele vai falar daqui a pouco, por um exemplo, que vai se implantar, igual aqui no Brasil, a agricultura de plantation. Plantava extensas fazendas com algo que era para ser vendido depois na Europa. E essas fazendas tinham ali ligações, um porto importante, construir uma ferrovia, só para escoar isso e chegar até na Europa. Fechado? Até aqui, deixa eu dar uma paradinha, olhar a carinha de vocês, para ver se está tudo bem nessa primeira parte. Alguém tem alguma curiosidade, quer perguntar alguma coisa? Nada, tá tudo bem mesmo. Rapidinho, a questão dos escravos, no futuro ela vai se aprofundar ainda mais para o centro do continente ou ela só vai continuar nas margens? Quanto mais importante ele foi se tornando com o passar do tempo, então no século XV está bem na bordinha. Depois vai ter tribos do interior do continente aprisionando os inimigos
e trazendo até ali para vender para o europeu que trazia para a América, por um exemplo. Se aprofunda, mas dificilmente chega até o interior. A parte mais central não tem muitos relatos, não. Eram as tribos que viviam mais próximas do litoral que acabavam sendo aprisionadas e vendidas. Tá? Mas era mó legal. Pegar o seu inimigo, derrota ele e manda ele como escravo para a América. Nunca mais você vai ver o cara. Olha que da hora. Nossa, que E triste. ele ia morrer na América. Tá? Ai, que dó. Tudo bem aqui? Nossa, rapidinho. Pode-se Fale. dizer que se, tipo assim, os europeus não tivessem se colocado na África, os africanos poderiam ter evoluído e tá tão evoluído quanto a Europa hoje em dia? Tão evoluído quanto a Europa, existem teorias assim. Por que os europeus, mesmo sendo, sei lá, inicialmente tribos nômades, para quem assiste Vikings, por exemplo, os caras eram selvagens, né? Negócio esquisito e conseguiram se desenvolver. Hoje tem países como a Dinamarca, a Suécia, uns lugares assim muito evoluídos. Tem uma teoria que fala assim: o desenvolvimento dessas tribos que viviam em climas mais frios e mais hostis teve que ser maior. Inclusive a inteligência foi sendo moldada com as soluções para os problemas, que a gente tem muito isso. Casos como o do Brasil e de grande parte da África tinham povos mais atrasados, sempre mais atrasados. E esse atrasado talvez é porque eles nunca precisaram criar soluções para nada, porque o clima não era hostil geralmente. Tinha grande quantidade de vegetação, a abundância de animais que podiam ser caçados e pescados. Então, são sociedades que não tiveram a necessidade de se adiantar. É difícil imaginar, se não fosse a colonização, essas sociedades teriam ficado modernas e desenvolvidas no formato que a gente pensa economicamente hoje, de ter tido revolução industrial, de ter cidades grandes, mas com certeza, isso com certeza, teriam mais oportunidades econômicas e de qualidade de vida com relação ao que eles têm hoje. Então, a colonização gerou uma exploração muito grande e assim como nós, né, se não tivéssemos sido colonizados por Portugal, possivelmente teríamos um padrão social, cultural um pouco melhor. A exploração acaba atrasando esse processo e leva embora parte das suas riquezas que poderiam ser utilizadas para você se desenvolver. Aí, com certeza. Mas falar que eles estariam talvez no mesmo nível do europeu já é um pouco mais complexo de imaginar. Apesar que, antes do século XV, eu tinha sociedades do norte da África bastante evoluídas. Se você pesquisar sobre Cartago, sociedade cartaginesa, inclusive as guerras púnicas entre esses cartagineses e os romanos, você vai perceber que eles tinham toda uma estrutura, uma riqueza, um comércio forte. Isso poderia acontecer para algumas partes do continente, sim. Tá? Mais alguém? Tá bom, obrigada, senhor. Não, por isso. Alguém quer conversar e pensar em alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Pergunta aqui no chat. Professor, existe algum país no mundo que não foi colonizado e é um país desenvolvido? Vamos lá. Você está, obviamente, tirando fora a própria Europa, né? E que não foi colonizado e é desenvolvido. O Japão. O Japão é um país que teve alguns domínios, né? Mas nunca foi uma colônia de fato e conseguiu, no desenvolver da história, se tornar um país desenvolvido. Vocês vão pensar um país, ou alguns países que foram colonizados e ainda assim ficaram desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, que tiveram um tipo de colonização diferente, né? Que vocês viram de povoamento, não de extração de recursos, e acabaram se desenvolvendo. Mas, assim, 90% dos países que foram colonizados formam hoje países subdesenvolvidos. Países, pode ser até como o nosso, emergente, como o México, emergente, mas nenhum desenvolvido se foi colônia de exploração como o nosso, tá? Mais alguém? Então, vou continuar, tá? Voltei para minha apostila aqui, vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Eu parei
para dar tempo de vocês separarem a página 6. E da página 6 em diante, eu tenho um negócio muito importante que vai acontecer com a África, né? Que vai prejudicar ainda mais o continente africano, que vai ser a origem de um monte de problemas que ele tem hoje, que eles têm hoje, muito mais do que naquela colonização antiga. Esse daqui, de 1885, muito pior que o tempo da escravidão, de prender africanos e vender no continente americano, por um exemplo. Em 1885, eu já não tinha mais a apreensão de africanos, no caso brasileiro, vocês lembram, desde 1850, né? Eu já não podia ter mais a escravidão, já era proibido trazer novos escravos. E aqui eu tenho o tal do Congresso de Berlim. Eu gostaria muito que vocês circulassem aí o Congresso de Berlim e a data para mim. No ano de 1885, houve o Congresso de Berlim. Percebam que agora já estamos no século XIX. Até agora há pouco eu estava falando do século XV. Aqui no século XIX, eu tenho uma coisa muito importante. Eu já tenho quase toda a Europa tendo promovido a Revolução Industrial. Dessa forma, eu tenho basicamente países que precisam muito de algumas coisas, tá? E essas coisas basicamente são recursos naturais, matéria-prima. Todos precisam de muita matéria-prima. E aí, nessa matéria-prima, vocês vão perceber que quanto mais terras eu tiver, mais matéria-prima eu tenho. Quem eram os países europeus muito desenvolvidos daquele período? França, Reino Unido. E quanto mais territórios eles dominassem, melhor. Fora matéria-prima, para países industrializados, eu preciso de grande quantidade de mercado consumidor. Se eu vou produzir muitas coisas, eu preciso de quem compre essas mercadorias. Dessa forma, fora eu ter a matéria-prima nessas posses da África, eles serviam também como potenciais compradores. E, de vez em quando, serviam até mesmo de mão de obra para alguma coisa, como na agricultura, de plantation, que eles trabalhavam em grande quantidade nessas grandes fazendas. Então, o continente africano passa a ser visto de outra forma. Não só naquele primeiro momento que eu falava aqui, das navegações, e que eram regiões onde eu só passava, onde eu deixava uma feitoria, onde eu administrava uma área só pertinho do litoral, tá? Ele passa a ser pensado agora como um todo. Todo o continente pode ser utilizado. Para não haver conflitos entre os europeus, e daqui a pouco não vai servir de nada, que eles vão entrar em guerra, vai gerar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nessa linha de raciocínio de posses, de buscar novas terras, eu vou ter o Congresso de Berlim. Então, o Congresso de Berlim, essa reunião aqui na Alemanha, no ano de 1885, vai definir fronteiras arbitrárias entre os diversos grupos étnicos africanos e estabelecer os domínios de cada potência europeia na África. O que ele quer dizer com isso? Sabe essas fronteiras que a gente pensa do continente africano hoje? A maior parte delas, desses desenhos, foram feitos a partir desse tratado, a partir desse Congresso de Berlim. Então vocês vão perceber que isso fica muito claro, principalmente em áreas que eu tenho menos ocupação humana, que vocês vão ver um monte de linha reta no mapa africano. Vocês vão perceber um monte de lugar que é quase uma linha reta. Isso daqui dá para perceber que não foi uma área de desenvolvimento comum da formação de um país. Como é aqui, ó, tá vendo? Olha o Sudão e o Sudão do Sul. A divisão dos dois é de 2011, é recente agora. E aí vocês percebem, ó, que quando divide um país do outro de forma normal e natural, fica todo assim, ó, cheio de sobe e desce, que é onde eles lutam para ter a fronteira. Quando não tem isso, quando é feito no mapa, como foi feito, olha o Egito. Linha reta, linha reta. Dá para perceber claramente que essa divisão aqui é feita no papel, é feita no mapa, não é feita basicamente no lugar onde teria as ocupações. Olha aqui a Somália, ó. Linha reta, linha reta. Então, essa divisão do continente africano visava atender às necessidades dos europeus. É óbvio que eles já ocupavam algumas áreas e consolidaram esse domínio dessas áreas nesse momento aí. O meu problema, que vai gerar um monte de problema já já. Na hora que eles fazem isso, sei lá, pega a Nigéria aqui, ó.
Isso aqui. Esse pedaço que virou a atual Nigéria. Eles não se importaram se nessa divisão tinha um monte de gente diferente, de povos inimigos. Não se preocuparam com nada disso. Isso não era importante. Isso não tinha um porquê. E o meu problema é que enquanto o europeu estiver ali exercendo o poder, ele controla esses grupos aí, porque ele manda em tudo. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, quando terminar a colonização, e esse pedaço com esse monte de gente diferente, de vez em quando povos inimigos, for tentar se organizar, vai virar um monte de guerra aqui dentro, entre esses povos diferentes. Então, depois que terminar a guerra, depois que terminar a Segunda Guerra Mundial e houver as independências, eu vou ter um monte de conflitos dentro do continente, tá? Então, quando ele fala aqui, de novo, só para findar, definiu fronteiras arbitrárias, esse arbitrário é sem se preocupar com nada. Por isso que ele fala em arbitrário, tá? Juntou grupos étnicos diferentes, que vai dar origem a um monte de guerra, tá? Sem considerar as populações tradicionais envolvidas, empregando-as como mão de obra para a realização dos seus projetos e obtenção de matéria-prima dentro do continente africano. Quem ia lá buscar a matéria-prima era o próprio africano. Exemplo, comercialização de ouro. Quem estava dentro das minas extraindo o ouro? O povo africano. Quem comercializava o ouro? O colonizador europeu. Onde era vendido o ouro? Na Europa. Quem ficava com o dinheiro? O europeu. Tá? Então, o africano, além de perder ali os seus recursos naturais, ainda foi explorado como mão de obra que tirava a matéria-prima para enriquecer o europeu. Tá? No mapa, divisão colonial, vocês têm aqui as posses dos países. Percebam que vocês têm um pequeno grupo de países que dominam muita terra na África. Ó. Grã-Bretanha. Olha a quantidade de terras que eram dominadas pela Grã-Bretanha nesse período. O outro que tinha muita terra era a França. Percebam a França. Quantidade de terra que a França detinha aqui. Na região, inclusive Madagascar aqui. Por isso que é comum, de vez em quando, vocês pensarem e olharem alguns países africanos e a língua oficial ser o francês. A língua oficial, ó, aqui embaixo, nesse pedaço que hoje forma a África do Sul. Falar inglês, tá? Itália, pedacinhos, não grandes. Espanha, em quase nada aqui em cima, pedacinho do Marrocos e Rio Douro aqui. Portugal fica com 2 pedaços grandes, ó, Angola e Moçambique, os 2 aqui embaixo. Bélgica, Congo, o Congo belga. Olha o tamanho disso daqui. Fala, nossa, mas perto do que tinha a Grã-Bretanha e perto do que tinha a França, nem é grande. Depois dá uma olhadinha no tamanho da Bélgica no mapa. Então a posse do Congo era um território muito maior que o próprio território belga. E tinha só 2 pedacinhos independentes. A Abissínia, esse pedaço aqui, e sempre foi independente, numa região extremamente seca e pobre, e a Libéria. O caso da Libéria é um pouquinho diferente. A Libéria, esse paísinho aqui, ó, perto do Golfo da Guiné, é um país formado por ex-escravos estadunidenses. Então, sempre teve a proteção dos Estados Unidos na formação de um país na sociedade. Não é porque é uma área de protecionismo dos Estados Unidos e uma área de ex-escravos estadunidenses que vai ter desenvolvimento. É um dos países mais pobres do continente africano. É um dos países que mais exporta diamante do planeta, tá? E um negócio esquisito, que gera inclusive guerrilhas aqui, que a maior parte desses diamantes são tirados em Serra Leoa, passam ilegalmente para a Libéria e chegam ilegalmente até países como a Bélgica e a Suíça, que é os que mais vendem esses diamantes. Sabe Deus de que forma que é extraído, e sabe Deus de que forma é comercializado, muitas vezes de forma ilegal. O dinheiro todo dessa exploração fica na Europa, na sua maior parte, e esses países continuam extremamente pobres, e aqui com muitas vezes com guerrilhas para controlar a extração desses recursos minerais. Tá? E aqui tudo bem para vocês?
Tudo certinho? Tudo bonitinho? Então, vamos continuar. Aqui. Outro pedacinho. Já tinha adiantado a conversa. Com o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o processo de independência da África. Pensem aqui agora, isso daqui tem que ficar bastante marcado para vocês, que quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, eu ainda tenho um mundo dividido em muitas colônias. Tenho muitas colônias na África e muitas colônias na Ásia. Lembra do contexto do final da Segunda Guerra Mundial? E vai ser aqui o início do que a gente chama de Guerra Fria. Vocês aprendem em história. Eu tenho o início ali do que a gente chama de mundo bipolar. Nesse mundo bipolar, igual a alguns de vocês, eu tenho duas potências. Estados Unidos de um lado, com o capitalismo. União Soviética do outro, com o socialismo. Tá? Nessa forma aqui, Estados Unidos e União Soviética, as duas grandes potências da época, não têm posse colonial. Não tem quase colônia. Eles não dominam quase nada. E não era interessante para o pensamento do pós-guerra de aumentar o comércio internacional, de ter mais transações comerciais entre os países, de explorar economicamente esses países, que a África inteira e grande parte da Ásia tivessem dono, tivessem posses ou fossem posse de alguém. Dessa forma, o que vai acontecer é uma influência e um apoio muito grande para que todos se tornassem independentes. Então, tem historiadores que falam que um sopro de liberdade passa pela África com o final da Segunda Guerra Mundial. Não poderia ser diferente, não fazia mais parte do interesse de Estados Unidos e União Soviética que países europeus, como a França e a Grã-Bretanha, tivessem esse monte de posses e eles vão insuflar movimentos independentistas e a maior parte vai ficar independente, tá? O que gera um problema. Os países se tornam livres do jugo colonial, do colonizador, que não tem mais poder aqui. E agora eles vão administrar. E aí lembra daquele monte de gente, de tribos diferentes e grupos étnicos diferentes que ficaram no mesmo país? Passam a lutar para ver quem domina e quem manda na política local. E eu passo a ter uma quantidade gigantesca de conflitos internos, de guerras civis dentro do continente africano. Então, o pós a Segunda Guerra Mundial, a independência dos países africanos vai me levar a alguns problemas, como o aumento das guerras civis no continente africano, na busca ou na luta pelo controle dessas áreas e regiões. Tá? Até aqui tudo bem para todo mundo? Pensem uma coisa comigo e que é importante, tá? Essa independência africana, eu estou falando aqui de uma independência política, tá? Quando a gente fala de independência política, eles se separaram e não dependem mais, por exemplo, países que eram colônia da Inglaterra, não ficam mais atreladas ao jugo inglês. Mas, economicamente, e muitas vezes culturalmente, continua muito ligado ao antigo colonizador, no caso aí a Inglaterra ou a França, tá? Então, algumas coisas não terminam. O vínculo histórico que tinha não termina. É só o vínculo político. Inclusive, a maior parte desses países que eram colônia da Inglaterra ou da França, por um exemplo, continuam dependendo economicamente desses países. Na maior parte deles, o principal país de trocar comercialmente é o antigo colonizador. E isso até hoje. A Inglaterra, inclusive, ela concede a independência para os países que eram colônias inglesas e ela faz um bloco econômico entre países que eram colônias da Inglaterra, tá? Que é chamado de Commonwealth. A gente vê em outro momento o Commonwealth. E nesse momento, a gente pensa que o Commonwealth é uma continuação da nossa situação de colonialismo na parceria econômica que tinha. Deixa eu responder algumas coisas que apareceram no chat aqui, rapidão. Tá? Vamos lá. Vai ter que fazer até a página 7, hoje até a página 10, tá, o previsto.
A aula vai até que horas? Essa daqui está prevista das 10 ao meio-dia, que é o horário que está previsto, tá? São 2 aulas. Até as 11 não, vai até meio-dia mesmo. Temos 2 aulas, verdade. Isso aí, verdade. Pronto, agora tá tudo certo. Belezinha aqui, todo mundo? Podemos continuar? É só até meio-dia, só. Vai começar a dar fome já já, mas tá tudo bem, tá? Entre a aula de matemática e a de geografia, vocês aproveitam para ir no banheiro, deixam uma bolachinha do lado aí para ir comendo, ou desliga a câmera, vai lá e busca e volta rapidinho, tá? Voltei para minha telinha. Voltando para nossa apostilinha. Agora já foi uma aula, só tem mais uma. Características do continente, tá? Em relação ao mundo, a África apresenta 10% da população mundial. Olha, a população africana não é tão grande, né? Se o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, ele está falando aqui que a África tem algo em torno de 800, 900, no máximo 1 bilhão de habitantes. Isso faz com que o continente africano tenha menos população que a Índia, menos população que a China, por um exemplo, tá? 10% das pessoas do mundo com apenas, e aqui está o grande problema, 1% do PIB. 1% da riqueza do mundo no continente africano para esses mais de 10% de população. O que vai levar, aqui, ó, a África a ter um dos maiores indicadores de pobreza e de miséria do planeta, com problemas seríssimos, né, entre os piores IDHs do mundo, e surtos de desnutrição, 180 milhões de subnutridos, e surtos de AIDS, por um exemplo, 25 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS. Problemas seríssimos que o continente ainda vai ter que resolver. Tá? Quando a gente fala de população africana aqui, uma coisa curiosa é que entre os índices de natalidade, a África tem um dos maiores do mundo. Então, a quantidade de filhos por mulher na grande quantidade dos países africanos continua sendo alta. Então, o índice de natalidade é elevado. E por que essa população, historicamente, não cresceu, não ficou maior que 1 bilhão de pessoas? É que também, historicamente, a África tem uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. Então, ao mesmo tempo que nasce muito, morre muito. O que se observa na última década ou nas últimas décadas é que os africanos, na sua maior parte, continuam tendo muitos filhos, as taxas de natalidade continuam elevadas, porém os indicadores de mortalidade estão diminuindo. E o resultado disso é que eu estou tendo em alguns pontos da África um crescimento populacional rápido. E se pensa para as próximas décadas, 30, 40, 50 anos, que essa população africana, que hoje é de 1 bilhão de pessoas, cresça muito, seja o local do planeta onde eu mais tenha crescimento populacional por conta disso. Vai continuar nascendo muito durante um tempo e vai passar a morrer muito menos e ter uma esperança de vida maior. E aí essa população tende a crescer bastante, tá? Aqui eu tenho questões para serem feitas. Vamos lá. Observando com atenção cada um dos mapas apresentados anteriormente, que análise eu posso fazer? Então, tá, tem aqui o mapa político, que é o mapa político atual. Tenho esse mapa aqui, que é da divisão colonial. Tenho esse mapa aqui, que é antes da divisão, até 1884, poucos domínios. E tenho esse mapa aqui, que mostra tráfico de escravos e alguns impérios africanos. O que eu poderia falar do continente olhando esses mapas? Se quiser abrir o microfone e alguém dar uma resposta aí, pode fazer. O que eu poderia falar? Professor, eu posso falar? Fala. Pode. Eu acho que seria a evolução do continente do africano, porque ele passou como colonizações e agora eles, no mapa da divisão colonial, eles conseguiram uma independência das colônias. Isso, eu posso falar então que dentro dos mapas, como você está falando, Catarina, eu tenho momentos de transição e de mudança, de evolução do continente africano. Eu tenho desde a representação de impérios até domínios de colônias, foram colônias, até chegar no período atual. Posso sim. Mais alguém? Sir, posso falar? Pode.
Então, eu acho que, tipo, pelo fato de como teve colonização e aí teve muita briga para território, a África acaba tendo bastante países. Porque, além de ser um continente grande, tipo, tem muito paizinho pequenininho. Aí é por causa disso? Olha só, era para ter muito mais, né? Só tem essa quantidade de países, passa um pouquinho de 50 países, vamos trabalhar com 50 países no continente africano, porque o europeu juntou um monte de grupos rivais e diferentes e formou um país só. Se fosse formado naturalmente, sabe quando você pensa na América Central, que tem um monte de países pequenininhos? Era para ser mais ou menos daquele jeito. Então, em tese, iria ter muito mais países. De 50, eu teria pelo menos 100, 150 países dentro do continente. Um monte de pequenininho, do jeito que você está falando. Aqueles pequenininhos seriam mais comuns do que o Congo, que é o antigo Congo belga, que ficou lá no meio, aquele país gigantão. Tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa da 1? Questão 2. Vamos lá. Normalmente, qual a visão de mundo utilizada para avaliar as condições do continente africano? Quando se fala em continente africano, qual é a coisa que mais chama atenção, que as pessoas mais falam? Tipo, as savanas? Os Pobreza. Fala... Desculpa, deixa eu ir da Catarina aqui primeiro. Da savanas, parte natural, né? Então, uma das coisas que é muito mostrada da África, chega muito até a gente com mais facilidade, é dos animais, dos grandes animais, né? Que vivem na savana, do ambiente da savana. E o João falou da pobreza. Então, a segunda coisa que é muito mostrada e falada dentro do continente africano é da condição da pobreza e da miséria. Eu acho que são as duas vertentes que se sobressaem. É aquilo que mais é mostrado dentro do continente africano, ou é a natureza selvagem lá, a parte da selva mesmo, ou a parte da miséria e da pobreza. Então parece que tudo na África ou é animais selvagens, ou é área de miséria e pobreza, de fato. Na 2 ele tenta assim. Vai falar alguma coisa? Olha só. Quando a gente fala dentro do continente africano, essas duas coisas são aquelas coisas que mais se repetem e a gente mais fica sabendo, porque é o que chega até a gente, né? Não sei se é o que é mais vendável, se é o que é mais comercial, é o que é mais explorado, é o que mais chama atenção, mas a gente fala disso por esse motivo, tá? Quem falou da cultura aí já já vai entrar para nós, na 3, tá? 3. Então, na 2, pobreza e a parte natural é o que mais chega até a gente, e provavelmente porque é o que a gente tem acesso de informação. É o que é mais explorado dentro dessa veiculação de notícias e tudo. Agora sim, na 3, quem falou da cultura tá aqui, ó. Em sua opinião, é possível entender a realidade do continente a partir de outros parâmetros? Posso pensar em África sem pensar necessariamente em vegetação, grandes animais ou miséria e pobreza? Sim, pode pensar na cultura africana, nas tribos. Sim. Tribos, povos diferentes, toda a parte cultural. E se for pensar na cultura, aí sim vocês vão pensar que eu tenho uma variedade enorme. Se eu for pesquisar, sei lá, pegar do nada assim, Egito, eu estou falando de uma cultura africana. Olha o quanto eu posso explorar de Egito, que vocês aprendem de Egito, tá? Se eu for falar de povos pigmeus, aqueles povos que têm estatura baixinha, que vivem lá na área de floresta, ou nos povos da savana. Eu tenho muita cultura diferente no continente africano para ser explorada, tá? Quem está perguntando se a live vai ficar disponível no Moodle, vai ficar no YouTube, tá? Provavelmente pelo Moodle e tudo, vai ser encaminhado o link para vocês. Então, essa participação de vocês, tudo isso daqui que a gente está falando e a aula, vai ficar totalmente gravada e vai ser disponibilizada no YouTube para vocês acessarem depois, tá? Professor, eu poderia Vamos lá. falar também sobre as línguas? 1, 2, 3, feita, né? Voltando para minha apostila, então, já que nós já fizemos as 3 questões.
Ô, senhor, você pode reexplicar um que eu não entendi muito? Posso. Agora com a apostila aqui, eu vou passando em todas elas com vocês. Tá? Eu tirei a apostila para a gente não ficar olhando a resposta da apostila. Tá aí na 1. Observando com atenção cada um dos mapas, que análise eu posso fazer? Aí vocês disseram, olha, eu posso perceber que a África mudou com o tempo. Eu posso perceber que tinha alguns grupos que dominavam áreas que depois foram ocupadas por europeu. E posso perceber que essa ocupação europeia deu origem ao desenho dos atuais países, a divisão política que eu tenho hoje. Tudo isso vocês poderiam comentar. Dentro de algumas coisas que vocês falaram, vai ter isso daí, ó, da questão 1. Valeu, senhor. K2. A visão, esse daqui vocês falaram exatamente o que está na apostila, que eu tenho do continente, né, africano, da pobreza, dificuldade humana, e também da parte de vegetação que ele não coloca, vocês falaram, dos animais e tudo. Por que que isso acontece? Provavelmente que é o que é mais veiculado para nós. 3. Em sua opinião, é possível entender a realidade do continente africano por outros parâmetros? Vocês foram muito bem também falando das questões culturais. Eu posso olhar a África de diversas outras formas que não pela pobreza, que não pela miséria, ou que não pela sua parte natural apenas. O como as pessoas vivem, a cultura desses povos africanos, as religiões que são praticadas, as formas de vida, são coisas que nós vamos aprender a observar dentro da África, tá? E aí, findamos a página 7 com essa situação aqui, ó. No nosso caso, a apostila tem uma preocupação de a gente tentar entender o continente africano de dentro para fora e não de fora para dentro. O que isso quer dizer, pessoal? Quando eu penso na história do Brasil, quando eu penso na história da África, quando eu penso na colonização do Brasil e quando eu penso na colonização da África, são coisas que vieram prontas para mim da visão de europeu. É a visão do colonizador. Quem descreve todo o processo, no nosso caso, é o português, não é? Que escreve os livros que a gente acessa, que conta como as coisas aconteceram. A apostila aqui tem a preocupação de fazer essa desmistificação no caso africano. Tentar entender a África de dentro para fora. Eu tentar usar mais autores africanos, ponto de vista africano, e não como o europeu enxerga o africano. Tá? Essa é uma das missões que a apostilinha vai trazer para a gente. Antes de chegar nessas discussões, a gente vai para o quadro natural, que na geografia é sempre bastante importante de eu entender. Tá? Então, nós vamos lá. Aqui. A África possui uma superfície de 30 milhões de quilômetros quadrados. E eu pergunto para vocês, 30 milhões de quilômetros quadrados de terra. É um continente grande, pequeno, médio? O que vocês acham? 30 milhões de quilômetros. Grande. Grande. Não achou nada? Vamos tentar traçar alguns paralelos aqui. 30 milhões de quilômetros. Vocês estudaram a Europa no bimestre passado. Alguém lembra mais ou menos quanto era a extensão territorial da Europa? Mais ou menos, precisa ser certinho. Pequeno. 20 milhões de quilômetros quadrados. Na Europa eu tinha, se eu não me engano, era 12, não sei o quê, mas era isso. Pouco mais de 10, mas menos que 20 milhões de quilômetros. O continente africano dá praticamente 3 vezes mais que a Europa, em dimensões de terra. Foi colonizada por europeus, foi ocupada, e as terras são aproximadamente 3 vezes maiores, tá? Uma coisa legal que tem na África, que é o único continente do mundo que é perpassado pelas principais linhas imaginárias, por todas elas, tá? Então, dentro da África, eu tenho a linha do Equador passando por lá, meridiano de Greenwich, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. É o único continente a ter terra nos 4 hemisférios. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, ó, na página 11, eu acho que tem uma mapinha, consigo ver. Se abrir. Não demora muito. Aqui. Olha só. Linha do Equador. Passa exatamente
ou quase no meio do continente. Dobra ele ao meio, ó, a linha do Equador passa exatamente no meio. A parte de cima é hemisfério norte. Parte de baixo é hemisfério sul. Então eu tenho parte da África no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul. Essa linha tracejada aqui, ó, é o meridiano de Greenwich. Então, daqui do meridiano para a direita, eu tenho o hemisfério oriental. E daqui dessa linha tracejada para a esquerda, o hemisfério ocidental, leste e oeste. Ou seja, a África tem terras no norte, no sul, no leste e no oeste. E ainda é passada pelo Trópico de Câncer, aqui em cima, e pelo Trópico de Capricórnio, aqui embaixo. Então, as principais linhas imaginárias do planeta passam pelo continente africano. Tá? Vamos lá. Beleza. Não. Aqui. Linha do Equador passa no centro. Trópico de Câncer na parte ao norte. Capricórnio passa ao sul. Fazendo com que a África tenha duas zonas de temperaturas bastante definidas. Zona térmica tropical, entre os dois trópicos, e a parte de cima e a parte de baixo do continente africano, com zonas temperadas. Então, ao mesmo tempo que na África eu posso estar lá perto da linha do Equador e ter áreas quentes o ano todo, se eu for na África do Sul, que já está numa área temperada, eu vou ter 4 estações do ano bem definidinhas. Tá? Verão bem quente, inverno bem frio. Limitações físicas. Ao norte, limitada pelo mar Mediterrâneo. Deixa eu conferir no mapa. Ao norte, limitada pelo mar Mediterrâneo. Verdade. Depois, nordeste, pelo Mar Vermelho. Entre o norte e o leste, aqui pelo Mar Vermelho. Verdade também. Norte, Mediterrâneo. Nordeste, Mar Vermelho. Depois, a leste, Oceano Índico e a oeste, Atlântico. Conferindo, leste, Índico, oeste, Atlântico. Beleza. E aqui na parte sul, basicamente eu tenho o encontro do Atlântico com o Índico, formando a minha limitação aqui, delimitando todo o continente. Algumas das características que a gente vai estudar do continente africano. O continente apresenta forma maciça. Quando ele falar para vocês da forma maciça, ele está tentando falar que a maior parte do continente tem rochas muito duras, muito resistentes, muito antigas. Tá? Por isso, a maior parte do território, a gente também vai estudar, é de planaltos. Percebam, ó, áreas entre 500 e 1.500 metros, áreas de 200 a 500 metros se destacam dentro do continente. Grandes planaltos, tá? Uma forma litorânea pouco recortada, o que historicamente dificultou a navegação. Era muito comum aqui, ó, e é comum até hoje, ter grandes costões rochosos por aqui. Mas ela é mais retilínea, ó. Diferente da Europa, que era cheio de recorte, ela é mais retinha, as costas africanas. E aí, forma o meu continente aqui, bonitinho. Mapinha, África, relevo e hidrografia. Olhando os relevos, predominam os planaltos pelas cores e altura. E vamos falar também dos rios, tá? Aqui. O relevo africano se caracteriza por formas mais planas, predomínio de planaltos. Predominam terrenos cristalinos, de rochas bastante resistentes. Destacam-se, como já foi dito, os planaltos. As planícies existem, e a maior parte dela, vocês vão pensar nas planícies aqui, como essas áreas ou aqui, de 0 a 200, aqui, basicamente. Esse verdinho. Elas se concentram basicamente na faixa litorânea. Ó. Basicamente na fachada litorânea é onde eu mais vou ter essas planícies. Tá? E ele vai citar que dentro do continente eu também tenho montanhas. E vocês precisam saber onde estão os principais conjuntos de montanhas. Ele fala aqui, ao norte eu tenho a cadeia do Atlas. Olha ela aqui, ó. Ao norte, algo abaixo do Mediterrâneo, eu tenho a cadeia do Atlas. Essa cadeia do Atlas, ela não é tão alta. Vocês vão perceber, ó, os montes mais altos colocados aqui, 4.167 metros, 2.300.
O normal é que ela tenha algo em torno de 1.000 metros, pouco mais de 1.000 metros. Não é tão elevada. Mas ela vai ter aqui uma significância muito grande, porque é um dos fatores que faz com que a água do Mediterrâneo ou do Atlântico não consiga chegar até essa região aqui, ó. E aí vai dar origem aqui ao maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Então, apesar de não ser tão elevada, ela vai ter uma importância muito grande, porque é um dos fatores que vai gerar o deserto do Saara aqui embaixo, tá? Impedir de chegar água. Beleza. A leste, eu tenho a cadeia do Kilimanjaro. Olha aqui, onde está o Kilimanjaro, que vai ser o ponto culminante. Tá? Hoje quero mais que tudo. Tem gente cantando, rapaz. Deixa eu só mutar o cara que tá cantando aqui rapidinho. Só um momentinho. Beleza. Agora não vou escutar o cara cantando Chitãozinho Chororó mais. Foi aqui. Kilimanjaro, Quênia. Esse pedacinho aqui a gente fala já já sobre ele, um pouquinho mais, tá? E ao sul, eu tenho os Montes Drakensberg. Tá aqui, ó. Na África do Sul, os Montes Drakensberg. Belezinha? Então, 3 cadeias básicas e mais importantes. Cadeia do Atlas ao norte. Aqui nessa parte leste, a cadeia do Kilimanjaro. E a parte sul, que vai formar a cadeia dos Montes Drakensberg. Tá? Um dos retratados é esse daqui, ó, o mais alto deles, quase 6.000 de altura, que é o Kilimanjaro. Ele aqui, gigantesco, vai estar entre 2 países, entre o Quênia e a Tanzânia. É um conjunto de montanhas enorme. Chama atenção, e é diferente, que mesmo estando em uma região de clima bastante quente, a parte de cima da montanha é branca, é nevada. De tão alto que ele é, fica bastante frio e acumula neve. Tá? E agora a gente vai falar do Rift Valley. Tá? Quando a gente vai falar aqui dessa área de Rift Valley, ele vai mostrar para vocês uma área de quebra e de fratura. Exatamente aqui. Ó. Vai pegar esse pedaço e aqui eu tenho uma quebra. Por isso vai formar esse monte de lago aqui. Por isso eu tenho um monte de vulcões aqui. Por isso a formação de um monte de montanhas. Ao falar do Rift Valley, eu estou falando que essa placa gigante, que é a placa africana, ela tem uma ruptura, que ela tem uma quebra. E essa quebra, eu acho que até 11h30 não, até 11h50 eu chego na página 10. Tá? Quem perguntou dos vulcões é agora. Ó. Tá aqui, essa área onde eu tenho o Lago Vitória, Niassa, Tangânica, Turkana, é uma área de quebra de placa. E é exatamente aqui, onde houve essa fratura da placa, a quebra dessa placa, que ele está chamando aqui de Vale do Rift, ou Grande Falha, a Vale da Grande Falha, Rift Valley, é onde eu tenho a quebra da placa, que teoricamente, no futuro, vai levar, inclusive, a essa parte aqui do chifre africano a se separar do resto da África. Então, esse pedaço todo aqui vai formar uma ilha gigante, um novo continente aqui do lado. E aqui, onde hoje tem os lagos, que vai abrir, vai virar um oceano, que vai passar aqui e dividir essa região. Então, essa é uma das teorias. E ele traz aqui, antes de eu mostrar para vocês, fala aqui, ó, de Moçambique até o Mar Vermelho, encontra-se o maior rift do mundo. Rift é a área de quebra, de afundamento. O Vale do Rift, ou Rift Valley. Uma falha geológica com mais de 6.000 quilômetros de extensão, 30 de largura e até 1 metro de profundidade. Foi produzido por forças subterrâneas que quebraram a crosta. Então, a movimentação do magma no interior da Terra quebrou a parte da crosta e fez surgir ali um buraco enorme, porque as rochas não são moles. Ele falou que o embasamento era cristalino, então ela não dobra, ela quebra. E ao quebrar, afundou uma parte, onde estão os lagos, e subiu outras, formando montanhas gigantes e muitos vulcões ativos. Tá? Inclusive, em alguns lugares chama atenção coisas assim, ó, onde a água tem contato direto com o subsolo, com a parte do interior da Terra do magma, formam lagos como esse, o Natron, que tem um lago de soda e sal, de bicarbonato de sódio.
nesse lugar aqui. Tudo bem? Vou tentar compartilhar com vocês a visualização do Rift Valley, de como funciona, de como é o Vale do Rift, tá? Vou tentar colocar para vocês aqui um compartilhamento que mostra um videozinho mostrando como funciona. Ô, senhor, depois você pode voltar lá no finalzinho da página 9, que eu não grifei o último texto? Volto sim. Valeu. Senhor, Quem ia rapidinho. perguntar mais alguma coisa? Esse lago que você acabou de falar, ele pode Sim. ser considerado tóxico? E com certeza, ele é tóxico e lá não vai ter nenhum tipo de peixe, não vai ter animaizinho, não vai ter nada. Tá? Vamos ver se dá certo aqui. Fala para mim se vocês estão visualizando o videozinho. Sim, senhor, comandante. Então lá vai. África Oriental. O Rift Valley. Professor, tá travando. Socorro! Tá travando? Senhor, tá travando muito. Ah, então eu vou voltar aqui de novo para ver se vai mais bonitinho agora. Ô, senhor, é melhor você mandar o link desse vídeo. Tá Manda tudo o link, travado. senhor, mais fácil. Depois eu mando o link para vocês. África Oriental. O Rift Valley. Senhor, ainda tá travando. Vou passar assim mesmo, depois eu mando o link para vocês. Há 35 milhões de anos atrás, o Sol do continente africano começou a se quebrar. Este acidente geológico, decorrente de uma falha na placa tectônica, foi denominado de Rift Valley, Vale do Rift, ou simplesmente Vale da Grande Fenda. As reprimidas forças de magma quente do núcleo do planeta, empurradas para mais perto da crosta terrestre, criaram uma fratura que dividiu a África em duas placas menores. Essa fratura se estende a partir da Jordânia, no continente asiático, passando por todo o leste africano, até Moçambique. A extensão total do Rift Valley é de 5.600 quilômetros. Sua paisagem e clima são diversificados, especialmente onde se localiza a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia, região na qual se originou a humanidade. A fratura geológica que deu origem ao Rift Valley continua e continuará a se estender. Em um futuro não muito distante, as placas tectônicas se movimentarão, provocando erupções vulcânicas e tsunamis. Então, o chifre da África será separado do continente e tornar-se-á uma ilha. Entre a nova ilha e o antigo continente surgirá um novo oceano, que já tem nome. Oceano de Jafar. Ficou ruimzinho, mas depois eu mando para vocês o link, tá? E vocês veem certinho. Mas é só para ilustrar o que eu estava falando para vocês da separação de onde está o Rift Valley, tá bom? Aí depois eu mando o link e vocês olham o videozinho. Ou pesquisa, tá assim também. Voltei para minha apostilinha. A gente já ir encaminhando a aula para próximo do seu final. Da página 9. O João, acho que não tinha grifado tudo. Rift Valley. Eu mesmo. Tudo bem. Esse pedacinho aqui em cima, você não tinha grifado? Não, o Lago Natron. senhor. Ah, tá. Aí, ó, Lago Natron
É o de bicarbonato. Ele só colocou aqui por ser curioso pra caramba, né? Não é o comum, não é o normal. Tem um lago de soda cáustica desse jeito aí. Tá? Tão ácido. O continente africano tem uma vasta rede hidrográfica. Eu tenho muitos rios e rios com características diferentes, tá? Eu tenho desde rios em área equatorial, que é igual ao nosso rio Amazonas, gigantesco. Eu tenho rios em áreas tropicais, que durante o verão transborda porque chove demais, e durante o inverno baixa de nível. E também tenho nas áreas secas, áridas, rios intermitentes. Vocês lembram o que é um rio intermitente? Alguém lembra o que é um rio intermitente? Não. Não? Rio intermitente também pode chamar de rio temporário. É aqueles que durante uma parte do ano, ou muitas vezes durante a maior parte do ano, eles secam e só correm um período do ano. Quando tem um pouquinho de chuva, eles aparecem e depois eles secam. Igual no Nordeste brasileiro, que tem alguns rios que ficam secos praticamente o ano todo, e quando dá uma chuvinha, eles voltam a correr. Tá? Questão 1. Vamos lá. Localize os rios Nilo, Níger, Limpopo, Zambeze, Orange e Congo. E identifique a vertente desses rios na questão número 1. Então eu vou ter que olhar o mapa onde tem os rios e olhar onde eles estão e falar da vertente. Alguém me ajuda com o que é a vertente de um rio? O que é a sua vertente? Não seria onde o rio começa ou algo assim? Ou não? Pode ser onde ele começa ou, na verdade, a vertente é onde ele Termina. Onde ele termina, onde ele desemboca, onde ele cai, onde ele acaba. Então, ao falar de vertente aqui, eu estou falando de onde ele termina, tá? Olhando os rios que ele mandou eu olhar para fazer as anotações. Vou começar dos de cima e vou descendo. Rio Nilo. Ele nasce aqui, ó, perto do Lago Vitória. E a sua vertente, como Nilo Branco, depois aqui tem o azul também, se junta, forma o Nilo. E ele vai desembocar e sua vertente é no mar Mediterrâneo. Então, no caso do Rio Nilo, vertente mar Mediterrâneo. Ele pediu para olhar o Níger. Tá aqui o Níger. Ele nasce aqui, ó, perto dos montes Volta de Jalon, parte elevada, sobe, desce e vai desembocar aqui no Oceano Atlântico. Pacífico. Errei. Atlântico, ó. Oceano Atlântico. Tá? No Golfo da Guiné. Então, o Níger desemboca, tem sua vertente no Oceano Atlântico. O Congo, ele pediu para olhar o Congo. Nasce aqui na parte central do continente, sobe, depois desce e desemboca também no Oceano Atlântico. Parte de baixo do mapa, Zambeze, Limpopo e Orange. Zambeze nasce aqui na parte central, desce e vai desaguar no Oceano Índico. Vertente no Índico. Limpopo, perto da cadeia de Drakensberg, sobe e vai também desembocar no Índico. Deságua no Índico. E o último, o Orange. Nasce aqui também perto dos Drakensberg, mas faz sentido oposto do Limpopo. Vai lá para o outro lado e vai desembocar no Oceano Atlântico. Tem a vertente no Atlântico. Para quem não conseguiu acompanhar, tá aqui. Nilo no Mediterrâneo, Níger e Orange no Atlântico, Limpopo e Zambeze no Índico. Eu vi o Congo também. O Congo ele não colocou aqui? Não. Não colocou. Ah, colocou sim, ele que não respondeu. E o Congo também deságua no Atlântico. Congo no Atlântico também. 2. Onde se localiza a nascente do Nilo e qual o sentido das suas águas? Ele Bora nasce lá, perto, nascente do Nilo. Onde? perto do Rio Onde? Vitória. Lago Vitória, sei Isso. lá. E Lago Vitória. Ele nasce no Lago Vitória. É que eu tenho um Nilo branco e azul. Ele tá pegando mais longe, ó.
Ele tá pegando Nasce aqui no branco. Lago Vitória. E qual que é o sentido das águas? Norte. Sentido para o norte. Então ele corre do sul para o norte. Uma coisa difícil de ver, né? Geralmente os riozinhos correm lateralmente e ele corre do sul para o norte, ele sobe no mapa. Difícil eu ver os riozinhos que sobem no mapa e ele é um rio que sobe no mapa. Feita 2. 3. O Rio Nilo é o segundo mais extenso do mundo. Ele tem 6.500 quilômetros, só fica atrás do Rio Amazonas, tá? Indique os países africanos atravessados por ele. Por quais países passa o rio? Vamos lá, em quais países o Nilo passa? Eu vou tentar olhar a partir do Google Earth aqui com vocês para ver se a gente acerta, tá? Estou aqui no Lago Vitória, que é onde ele tinha falado que ele nasce. E eu quero saber por quais países ele passa. No meu mapa aqui, logo de cara, ele nasce em Uganda, é isso? Uhum. Uganda. Aí ele sobe, passa pelo Sudão do Sul, passa pelo Sudão. Aí, aqui, a partir do Sudão, já dá para ver ele certinho, ó. Ele serpenteando aqui, ó. Já é fácil de vê-lo. Chega no Egito. Oi. Eu procurei aqui e tá falando que é Egito, Etiópia, Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, República Democrática do Congo. Quantos lugares que ele passa, hein? 10. Esse que você pegou na sua resposta, ele vai pegar as duas vertentes, ó. O do Nilo Branco, que a gente estava acompanhando aqui, ó. Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito. Aí ele pegaria o sol do Nilo Branco. Se eu considerar o Nilo Azul, de fato, é o que eu ia falar depois para vocês aqui, ó. Se eu pegar o azul, passa pela Tanzânia, passa também pelo Quênia, passa pela Etiópia, Eritreia, até chegar aqui em cima no Egito. Então vocês podem colocar tanto um só quanto os dois. O azul e o branco. Cinco. 4 feito todo mundo? Sim. 5. Observe novamente o mapa físico e localize os lagos Vitória, Tangânica, Turkana, Niassa e Chad. E eu vou ter que olhar todos eles, né? E ao olhar todos eles, eu vou perceber que eles são gigantescos. E eu vou responder a 6. Então tá aqui. Vitória, Tangânica, aqui. Niassa, tá aqui. Turkana, tá aqui. Chad, tá aqui. Eu acho que todos que ele pediu para olhar, eu olhei. Vamos lá. 6. Pergunta. Professor, o senhor fez a 4? Fiz. Acho que eu fiz. Você pode repetir para mim, por favor? Então. Não. Agora. É diferente. Olha só. Observando então, localize os lagos, ou acabamos de olhar. Em que região da África há a maior concentração de lagos? E por que isso acontece? Em que região da África tem mais lagos? Aqui, eu tô olhando. Que pedaço do continente tem mais lagos? Como eu posso falar? É aqui, não é? Que seria a parte mais
leste do país, mais perto do Oceano Índico, onde tem mais lagos? Pode ser. Eu poderia falar que a parte leste do continente africano é onde eu tenho maior quantidade de lagos. E Concordo também com você que é na parte leste, ó. é por Esse causa pedaço daquele, aqui, né? da fratura, não é? Também da placa? Isso. E ele pede para explicar por que tem tantos lagos e tão grandes. É por causa da fratura que tem na rocha lá do Rift Valley. A situação da formação do Rift, o afundamento, né, a quebra dessa placa, é o que fez surgir tantos lagos e tão grandes. Corretíssimo. O que é, sir? Você pode repetir o nome da placa? Posso. Ó, aqui, primeiro a gente está falando em qual parte do continente tem maior quantidade de lagos. A gente está falando aqui na parte leste. Sim. Somar no meio aqui, ele é a parte leste onde eu tenho mais lagos. E por quê? Aí o motivo é porque exatamente nesse local onde estão esses lagos é onde teve aquela quebra do Rift Valley. Então formou ali o Rift Valley, eu tenho essa placa tectônica que quebrou, que rompeu, formando essa linha de falha. E na parte mais baixa da linha de falha do Rift Valley, concentra água. Formou esses lagos gigantescos aí. Fechado? Tá, obrigado. Não, por isso. Então, para quem não respondeu, tá aqui, né? Pedaço leste, região lá do Rift Valley, por ser uma área que movimentou as placas e houve a quebra das placas lá, formando essas áreas gigantescas cobertas por água. Esses lagos enormes aí. Foi? Para poder fechar o conteúdo previsto para hoje, falta só a tarefa 9. África, relevo e hidrografia. Então agora a gente vai lá no final da apostila de vocês e vai fazer a tarefa número 9. Rapidinho. Aqui. Deixa eu ver que página que é. Se alguém tiver dificuldade, tem no Tarefa.net. Ô, sir, a imagem não tá muito boa, não. Tá meio Agora embaçado. foi. Demora para carregar minha apostila um pouquinho. Ah, tá de boa. Página 69. Vamos lá. Observe com atenção o mapa físico da África. Esse mapa físico vai estar lá para a página 81, 80 e alguma coisa de vocês. No fim da apostila de vocês tem. Tá? E com base na leitura do mapa, complete o quadro a seguir. Estou olhando e ele quer que eu olhe a África de duas formas. Olhe o pedaço norte e o pedaço sul. E caracterize o relevo do norte, relevo do sul, hidrografia do norte, hidrografia do sul. Tá? Na hora que nós falamos do relevo do norte, destacamos cadeia do Atlas. Lembra dela lá em cima? No norte? Uma cadeia de montanha, não muito elevada. Planícies litorâneas, verdade. A gente viu um monte de planícies no litoral. Grandes no norte. Fora as planícies, o que vai ter no continente inteiro? Planaltos. O relevo lá do sul, lá embaixo. Predomínio de planalto também, só que planaltos um pouco mais altos. Até de 1.500 metros, 1.000 metros. No litoral também tem planície, igual no resto do continente inteiro. E a cadeia de montanha que lá em cima era o Atlas, embaixo tem uma também, só que é chamada de Drakensberg. Está escrito errado aí, hein? Tomem cuidado se estiver copiando. Não é Drakensberg, é Drakensberg com D de dado. Então lá embaixo, Drakensberg, lá em cima, Atlas. Os dois têm planícies, os dois predominam planaltos, a diferença é que no sul os planaltos são um pouquinho mais altos. Hidrografia, olhando os rios de cima e os de baixo. Tá? Em cima, destaque para Rio Níger e Rio Nilo. São os dois maiores que tem na parte mais ao norte. Rio Níger e Rio Nilo. Embaixo, destaque para Zambeze, Limpopo e Orange. Os três lá embaixo que chamaram a atenção, Zambeze, Limpopo e o Orange. Nos dois casos,
eu tenho aqui algumas bacias endorreicas, que talvez vocês nunca ouviram falar. Quando a gente trabalhar com bacias endorreicas, vou mostrar o mapa aqui para vocês, ó. Elas aparecem em 3 partes do continente, ó. Aqui no Saara, aqui perto do chifre africano e aqui perto da Namíbia, tá? Endorreica são rios e bacias hidrográficas que correm para dentro, que não desaguam no mar ou no oceano. Então não tem acesso e não conseguem desaguar no oceano. Seria mais ou menos igual aqui, ó. O rio Chari dá origem a um lago que é o Lago Chade. Percebam que eu não chego no oceano, nem no mar Mediterrâneo, em lugar nenhum. Corre para dentro. Isso é uma bacia endorreica. As comuns são as exorreicas, ó, que nascem no interior do continente e de alguma forma saem no oceano ou no mar. Então, endorreica, drenagem para dentro, interior. Exorreica, drenagem para fora, chegando no mar ou no oceano. Tá? Beleza. Questão 2. No continente africano, além de rios exorreicos, que desaguam no mar ou no oceano, há também rios endorreicos, que não têm saída para o mar e são absorvidos pelo solo ou formam lagos, como é o caso daqui. Tá? Olhando o mapinha, faço o que se pede. A. Defina o que é uma bacia hidrográfica. Vocês aprenderam lá no 6º ano. Uma bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e pelos seus afluentes. É toda a área drenada por um rio e pelos seus afluentes a gente chama de bacia hidrográfica. Olhando o mapa, no B, é para falar onde se localizam as bacias endorreicas. Aqui. Bacia endorreica. Parte mais ao norte, pode ser? Parte mais ao sul? E aqui, entre o norte e o leste, pode ser sudeste? Aqui ele chamou de sudoeste, entre o sul e o oeste. E aqui ele chamou de leste. C. Quais são as características climáticas dessas áreas de drenagem endorreica? Onde eu tenho bacia endorreica, eu tenho que tipo de clima aqui? Temperado? Não é temperado. Aqui, ó, pega esse daqui que vai ficar mais fácil, ó, o de cima. Que clima eu tenho nessa área toda seca aqui? O que vocês acham? Que tipo de clima eu tenho por aqui, ó? Seria Aqui tipo. não é onde está o deserto do Saara? Ah, É, não é? Aqui também não tem quase rio, não é? Eu tenho outro deserto. E aqui áreas bem secas também, não é? Então, o clima predominante em áreas de bacias endorreicas são climas desérticos ou áridos, semiáridos, áreas bastante secas. Senhor, você pode repetir para mim, por favor? Qual delas? A ver. A B. Se localizam no norte, sudoeste e leste. Aqui, ó. Norte, sudoeste e leste. Em áreas de clima seco, desértico e semiárido. Obrigado. Nada. A última, aqui, ele pede para que você utilize o Google Earth e vá dar uma olhadinha no rio Okavango. Depois você vai falar do trajeto e também das principais características. Vou tentar fazer com vocês aqui o Google Earth. Rapidinho. Google Earth. Vou tentar buscar aqui o delta do rio Okavango, para a gente dar uma olhadinha igual ele está pedindo. Vamos lá. Vai buscar o Okavango para mim. Campesni. Lá. Vovó. Abra. Tá aí.
Essa é o delta do Okavango. Gigantesco. A hora que eu olho o percurso dele, percebam que ele é um rio muito volumoso. Muito, muito grande mesmo. O Okavango é famoso, para quem falou lá dos animais e da vegetação, como uma área, por ele ser muito grande, numa área de savana, que tem um domínio muito grande de animais. Animais selvagens, por um exemplo. Tá? Então, se eu descer até esse local aqui, que não tem nível de solo, que eu já tentei olhar, eu vou ver muitos rebanhos de animais que passam por aqui. E ele é enorme. Ó. Gigantesco riozinho é. Riozinho nada. Ele é enorme, o Okavango. Tá? Olha esse delta, o tamanho que ele fica aqui. Fica realmente gigantesco. Vamos tentar chegar mais perto aqui. Demora. O que tem aqui? E aqui, é exército florestal? O seu microfone está muito baixo. O áudio tá cortando para mim. Aí essa última questão do Okavango não precisa nem preencher. Como a gente está olhando aqui, tá de boa. Tá lá o Okavango gigantesco aqui. Tá lá no Congo. Belezinha? Belezinha. Belezinha. Vocês estão com fome já? Estão querendo parar já? Porra, Uhum. muita fome. Pessoal, então Hoje até a tem página feijoada, 10. senhor. Oi? Hoje tem feijoada em casa. Ei, delícia. Eu vou comer aí. Não pode. A gente cada um tem que comer na sua casa, não tem jeito. Pessoal, Oi. já quer jogar. Já Vamos tô lá. jogando. Tô sabendo. Por hoje, vai ser isso daqui. Fizemos até o que estava proposto, até a página 10, com as tarefas feitas também, que era a tarefa 9. Vocês vão depois entrar para poder fazer lá no Moodle a atividade avaliativa. Então, toda semana vai ter atividade avaliativa para vocês lá no Moodle, né? Importante que vocês façam, de preferência agora, depois que fez a aula. Se quiser fazer hoje à tarde, tá fresquinho, né? Acabou de ver o conteúdo, vai lá e já executa. É a P2, senhor? Então, a partir de agora, a P1 nós fizemos e também fizemos, se vocês olharem lá no Galileu, a nota de primeiro bimestre já está fechada. Nós fizemos P1, vocês fizeram a PGA, né, na escola, e eu atribuí a nota às tarefas que vocês fizeram. Então, dá para olhar lá que já está fechado o primeiro bimestre. Tudo que a gente fizer a partir dessa semana, vocês vão estar levando como nota para o segundo bimestre. Então, toda semana vai ter lá umas questões no Moodle, vocês respondem, e dependendo do aproveitamento, ele vai fazendo a média para a gente. Aí lá no final do segundo bimestre vai ser só em cima disso. Nossa. Beleza? Beleza, Toda semana vai ter lá 5, 6, até 10 questões pode acontecer de ter. tá bom. E tem quantas, senhor? Tá bom? Essa semana tem 5 ou 6 só. Tá. Tá bom? Beleza, senhor. Beleza. Então, pessoal, bom descanso para todo mundo. Já façam atividade para já morrer isso daí, para não ficar devendo atividade para depois. Podem ir desligando. Tchau, tchau para vocês. Tchau, senhor. Tchau, Até senhor. semana que vem. Oi. Qualquer problema, manda mensagem pra gente.